Por que mataram Estevão? Por que mataram Estevão? Vejam, porque essa raça de religioso nunca prestou. Veja porque a religião nunca prestou. Principalmente a religião, nenhuma presta, mas principalmente as que seguem Moisés. E aonde essas religiões que seguem Moisés? Estão dentro das chamadas igrejas. Afinal de contas, não é dentro dessas chamadas igrejas que está o dízimo, mandamento da lei de Moisés, dada a Moisés, oferta, batismo, buscar Deus em templo, apresentar criança, jejum, lei da purificação, batismo nas águas, orações, enfim, intermináveis, ósculo santo, véu na cabeça, doutrinas, não é dentro das chamadas igrejas. É por esse motivo, se esses estivessem, se aparecesse outro Estevão nos dias de hoje, esses aí matariam ele. Ou você acha que se aparecesse um Paulo da vida, um Jesus da vida, um Estevão da vida, o morcegão ia ficar feliz? Você acha que o apóstolo do chapelão ia ficar feliz? Você acha que aquele que guardou godola na cueca, não é o deputado não, é lá da tal da Renascer lá, ele ia ficar feliz? Você acha que se o Davi Miranda fosse vivo, ele ia ficar feliz? O que você acha? Por que mataram Estevão? Olha aqui, em Atos capítulo 7, versículos 52 ao 54. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Estevão falando. Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O apedrejamento de Estevão, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Quem é que estava ouvindo Estevão falando ali? Fariseus, escribas, mestres, religiosos que tinham a Torá, que tinham as leis mosaicas debaixo do braço, ou nos filactérios, que era entre os olhos, as caixinhas, ou nos braços. Os mesmos que carregam as doutrinas de Moisés debaixo do braço nos dias de hoje. Foram esses de hoje em dia, a mesma essência foi quem pendurou, condenou, porque pendurados foram os soldados romanos, foram os gentios. Mas quem condenou Jesus à morte pendurado no madeiro foi a religião mosaica, judaica. Só lembrando, o que é que eles pregam dentro dessas chamadas igrejas? Moisés. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 9. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Agora eu quero ler um contextinho melhor. Mateus 23, do versículo 33 ao 36. Olha quem Jesus estava chamando de raça de víboras. Morcegão, chapelão, essas porcaria tudo aí. Mateus 23, 33 a 36. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? O inferno é sepultura. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Quem eram os frequentadores das sinagogas? Os religiosos seguidores de Moisés, que praticavam orações, jejum, batismo, lei da purificação, apresentavam criança, circuncisão e talalá, talalá, talalá. Vai ligando uma coisa com a outra. E assim, sobre vocês, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, tá? Não foi semana passada não. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar.
Religioso, presta atenção no finalzinho. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Ô raça de víboras, essa geração que Jesus falou é a nossa de hoje, quase 2000 anos depois? Não, a geração que Jesus falava, a geração dos 70 anos. Daniel capítulo 9, versículo 2. Pelos escritos de Jeremias eu entendi que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A geração que Jesus falou foi 70 anos. Aqui foi falado no ano 33. Dali a 37 anos, fechou a geração que Jesus falou, que foi justamente o dia do Senhor, Apocalipse 10, que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, no ano 70 DC. Daqui a 47 anos irá fazer 2000 anos. Então, quem matou Estevão? Os religiosos. Quem pendurou Jesus? Os religiosos. Quem deu a sentença para Paulo ser decapitado? Os religiosos. Quem deu a sentença para Pedro ser crucificado de cabeça por baixo? Os religiosos. Quem influenciou a cabeça de Nero para mandar João para a ilha de Patmos? Porque na verdade Nero queria exterminar João. Mas Jesus falou lá em João capítulo 21, versículo 22, falou a Pedro: Pedro, se eu quero que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Por isso que Nero não conseguiu matar João. Ele ficou na ilha de Patmos até chegar, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando o dia do Senhor chegou. João estava lá como fiel testemunha de Jesus para escrever os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então quem matou Estevão são os mesmos cabeções de hoje, são os mesmos pregadores de hoje, são os mesmos disseminadores de Moisés de hoje. E o pior é que hoje em dia a mentira é maior ainda, porque pelo menos nos dias de Jesus os dízimos eram alimentos, era cominho, endro, hortelã, era de tudo que a terra desse, então eles pegavam aquilo e levavam no templo. Hoje em dia não, hoje em dia eles mentem falando que dízimo é dinheiro. Lá na época de Jesus, Jesus estava no tempo de cumprir a lei, porque ele veio para cumprir a lei. Então aquela lei da purificação praticada no Rio Jordão, ele estava certo de praticar. Hoje não. Hoje é profanação, porque nos dias de Jesus o sangue não tinha vertido ainda na cruz. O que praticam hoje é depois do sangue vertido. Então hoje a profanação é imensa. Então, se foi terrível o juízo que aconteceu dentro de Jerusalém no ano 70 contra os judeus, os líderes, principalmente os religiosos, imagine o que está reservado para essa casta que está por aí. Imagine o tanto de processo trabalhista que essas sinagogas gigantescas não estão correndo por aí. Imagine quando o evangelho eterno for disseminado, que alcançar essas grandes catedrais, a ruína que esses caras vão ficar. Imagina o tombo do morcegão da vida, imagina o tombo do chapelão, imagina o tombo do mala cheia, se é que você me entende quem eu quero falar. Quando chegar esse juízo, porque o juízo deles está sendo diferente do juízo dos judeus no ano 70. Hoje em dia é processo trabalhista. Hoje é os processos trabalhistas, milhões e milhões e milhões que está sobre essa turma. Eles estão enganando as pessoas, mas eles são muito, muito enganados. Principalmente por essas falsas manifestações que tem por aí. Espírito de engano, de mentira, que está nessas sinagogas. Eles ficam sendo humilhados. Eles imaginam tanto a pressão que esses camaradas não recebem. Seus falsos profetas, vocês fizeram vender o carro, vocês fizeram colocar meu salário, meu 13º, e não aconteceu nada. Imagine a vergonha que esses caras não andam passando. É que eles não vêm em rede nacional falar. Imagina a pressão que está na cabeça desses camaradas aí. Tá bom? Então, por que mataram Estevão? Por causa de religião. Porque Estevão tacou Moisés na cara deles e eles não obedeceram. Religiosos é que fazem isso, tá bom? Eu vou deixar essa mensagem com você. E coração, comenta, compartilha e se inscreve aqui nesse canal e vamos em frente, falando sem medo. O que tiver que acontecer hoje, amanhã, depois, o Deus Espírito que está em nosso espírito sabe todas as coisas. Tchau.